Olá, vamos falar sobre a densidade de sólidos. O grupo sou eu, Eduarda Caroline e a Aline Moll. Para introduzir, vou falar um pouco sobre o que é a densidade, né, e como podemos aplicá-la. As propriedades dos materiais são agrupadas em químicas e físicas. As propriedades químicas descrevem uma transformação química, tal como a interação de uma substância com a outra, ou a transformação de uma substância em outra. As propriedades físicas, elas não envolvem qualquer mudança na composição ou identidade da substância. Isto é, são propriedades que podem ser observadas e medidas sem modificação de sua composição. As propriedades físicas da substância, elas também podem ser classificadas como intensivas e extensivas. As propriedades intensivas, elas não dependem do tamanho da amostra, enquanto as propriedades extensivas, sim. E, bom, a densidade, ela é uma propriedade específica de um determinado material. Então, podemos defini-la como sendo a relação entre a massa desse material e o volume ocupado por ele. Vamos ver que ela sendo expressa matematicamente é mais fácil de entender e também, claro, que tem as unidades que podem ser usadas. Olhando para a expressão matemática, nós podemos pensar algumas coisas. Se a massa for muito grande, a tendência é que a densidade seja muito alta. E caso o volume seja elevado, haverá uma diminuição na densidade. Mas é claro que a gente pode analisar, a gente deve analisar as duas coisas ao mesmo tempo para ter o equilíbrio. Um exemplo muito clássico para comparar, que é o quilograma de chumbo e um quilograma de algodão. Para a gente ter 1 quilograma de chumbo, a gente usa muito menos do que para ter 1 quilograma de algodão, que a gente vai usar muito. E sendo assim, comparando esses dois materiais, o algodão vai ocupar um espaço maior, ou seja, o volume dele vai ser maior. A densidade do algodão será bem menor, já que olhando para a fórmula matemática, quanto maior o volume, menor a densidade. Então, podemos ver que é inversamente proporcional. A massa e densidade são diretamente proporcionais e o volume e a densidade são inversamente proporcionais. Bom, a densidade absoluta de uma substância, ela pode ser definida como a relação entre a sua massa e o seu volume. A densidade absoluta, ela também é uma propriedade específica, ou seja, cada substância pura tem uma densidade própria que a identifica e a diferencia das outras substâncias. A densidade relativa é a razão entre a massa específica de uma substância pela massa específica de outra substância, tomada como referência. Dessa forma, a densidade relativa é um número puro, ou seja, uma grandeza dimensional. Por exemplo, quando a gente afirma que o mercúrio é mais pesado, ou seja, mais denso que a água. Isso quer dizer que um certo volume de mercúrio é mais pesado do que um igual volume de água. E assim a gente pode referir que a densidade relativa ela é um número de vezes que uma substância é mais pesada que determinado volume. Bom, a determinação da densidade de um sólido, ela pode ocorrer de algumas formas. Para sólidos regulares, como um cubo, a determinação da densidade ela pode ser obtida de forma relativamente fácil. Por exemplo, basta a gente colocar ele numa balança e determinar a sua massa. O volume ele vai obedecer a fórmulas matemáticas específicas e, como por exemplo, do caso do cubo, a gente só precisa multiplicar a sua altura pelo comprimento e pela largura para descobrir o volume. Depois é só substituir na fórmula da densidade. Então, é relativamente fácil determinar a densidade de um sólido regular. Já a determinação da densidade de sólidos irregulares, ela não possuem uma forma geométrica definida, elas não existem fórmulas matemáticas, né, para poder calcular o seu volume. Então surge a questão de como calcular a densidade de sólidos regulares. O princípio de Arquimedes
que é utilizado para medir volumes de sólidos irregulares, ele sugere o seguinte, que a gente precisa de uma determinada quantidade de água em uma proveta, depois adicionar o sólido irregular e observar a variação de volume que a água sofreu. E pronto. A variação do volume da água seria o volume do sólido. Uma das técnicas que a gente utiliza para determinar a densidade desses sólidos é o método do picômetro. O picômetro ele consiste basicamente num balão de vidro com fundo chato, equipado com uma rolha também de vidro, que através dela passa um capilar, como mostrado aqui na figura. E a determinação da densidade de um mineral, por exemplo, ela exige alguns pontos específicos, como uma balança de precisão, para assegurar que o procedimento vai ser feito de forma efetiva. É aconselhado também determinar a densidade em duplicata e uns outros passos, como molhar com água ou o líquido utilizado no experimento as partículas dos sólidos que constituem a amostra. Verificar também se não houve a formação de bolhas de ar aderidas ou partículas na superfície interna do picômetro. Bom, no geral, na determinação da densidade de sólidos pelo método do picômetro, o volume da amostra ele é calculado a partir da massa de um líquido de densidade conhecida, que vai ser deslocado quando esse sólido for inserido no líquido contido no picômetro. E o líquido a ser utilizado, ele tem que ter algumas particularidades. Ele não pode dissolver a amostra e nem reagir com a amostra. Essas são algumas particularidades importantes. Bom, para finalizar, eu vou falar sobre a densidade no nosso dia a dia. A densidade está presente em muitos lugares do nosso cotidiano. Podemos falar sobre densidade quando olhamos para um navio, para um copo de água, para um iceberg e várias outras coisas. Eu queria falar principalmente sobre o navio, né? Que como algo tão pesado consegue ficar sobre a água. Então, precisamos lembrar que para que um material possa flutuar, o seu peso não é um fator único que determina isso. Nós precisamos comparar as densidades. E isso que ocorre no navio. Apesar de ser extremamente pesado, os engenheiros realizam cálculos para construí-lo de um tamanho que a relação massa e volume seja menor do que a água do mar. E dessa forma, com uma densidade menor, será possível permanecer sobre a água. E também trazendo com algo mais simples, algo que a gente possa ver em casa, seria o copo de gelo. O copo de água com um cubo de gelo e um copo de refrigerante com um cubo de gelo. No copo de água, o gelo vai ficar flutuando e no refrigerante o gelo vai descer. E podemos afirmar, então, que o gelo apresenta uma densidade menor que a água e uma densidade maior do que o refrigerante. E aí a gente pensa, né? Se o gelo é água e na mudança para o estado sólido as partículas se aproximam mais, o volume irá diminuir, aumentando a densidade. Não era para ele afundar ou então ficar ali na metade. E isso faz sentido, mas não é o que acontece, porque é inversamente proporcional. A densidade do gelo diminui ao invés de aumentar. Por quê? Quando as moléculas de água começam a se aproximar, elas se organizam de uma forma que o volume aumenta, e isso ocorre com que as fortes interações intermoleculares que ela realiza, que são as ligações de hidrogênio, que são muito fortes, vão ser muito fortes, né? Porque são ligações de hidrogênio. E essa estrutura é chamada de hexagonal, que apresenta espaços, que é o que deixa o volume maior. Então, como a massa é a mesma e o volume aumentou, a densidade diminui, fazendo com que o gelo flutue. E eu achei isso muito legal. E é quase a mesma coisa que ocorre com o iceberg. Quase a mesma coisa não, né? Vai ser a mesma coisa.
porque, ai, só sei que é muito legal. E então vai ser a mesma coisa que vai ocorrer com esse BR. Então, essa estrutura hexagonal é a mesma coisa que vai acontecer com esse BR, por isso que ele vai flutuar. Então, é isso, muito obrigada. E aqui está nossas referências.